Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de LaTeX, certo? E hoje a gente vai começar a estar explorando aqui o pacote Beamer, que é o pacote, né, que a gente consegue criar apresentações utilizando os comandos do LaTeX, certo? A gente vai conseguir produzir slides e assim implementar todos aqueles conhecimentos que já aprendemos em aulas anteriores, juntamente com na formação de uma apresentação, beleza? Então agora a gente vai aqui para o nosso. Vamos estar aqui dentro do TechStudio, certo? Para quem está programando utilizando o Overleaf, pode estar trazendo esse código aqui para dentro do Overleaf. Lembrando que no Overleaf, né, tem também todos os tutoriais necessários para a gente aprender como utilizar esse pacote, certo? Então vamos aqui dentro do nosso documento. Deixa eu dar um zoom. Abrir mais espaço aqui para a gente acompanhar. Então aqui já tem um modelo preenchido com várias opções, certo? Que facilita a criação de um slide sem a gente precisar estar escrevendo muito, né? Você pode dar dando um pause aí e ver alguma dessas configurações aqui. Então começando aqui pelo nosso document class, certo? Então aqui tem o document class, que é para declararmos a classe do documento, como a gente já viu em outras aulas, né? Nas aulas iniciais a gente utilizava os padrões article, report e book, certo? Aqui a gente vai utilizar um outro pacote já diferente, que é o Beamer, que é o pacote de apresentações do LaTeX, certo? Então vem o document class e aqui, entre as chaves, é a declaração do tipo de documento que queremos estar trabalhando, beleza? Que é utilizando as apresentações, criar slides, certo? E aqui, entre os colchetes, como a gente já falou em outras aulas, né, os colchetes sempre são utilizados quando a gente quer passar parâmetros para um pacote ou um ambiente principal, né? Então, nosso pacote principal que é o Beamer, que vem entre chaves, e entre colchetes vem todos os parâmetros no qual eu quero configurar esse Beamer, né? Então, aqui a gente tem esse primeiro aqui, é o Aspect Ratio, certo? Que ele é utilizado para o modelo, né, de slide que vai ser criado. Então aqui a gente vê esse número 169, mas isso aqui representa aquele padrão lá de 16 por 9. Então aí o nosso slide vai ser criado por 16 partes na horizontal e 9 partes na vertical, né? Que dá aquele padrão mais alongado na horizontal, que geralmente é mais bonito, certo? A gente pode trabalhar também com 4x4, certo? Que aí é aquela perspectiva de um slide bem quadrado, né? Quadrado, que ele vai ter 4 partes em cima e 4 partes na horizontal e 4 partes na vertical, certo? Então aí o mais recomendável é utilizar esse aqui, que eu creio que é mais bonito. Aqui tem o Xcolor, né? Que aqui dentro do pacote BIM ele já declara o zpackage Xcolor, né? Então ele já carrega previamente e ele já manda aqui uma configuração que a gente vai utilizar esse pacote utilizando o dvips names, né? Ou seja, eu vou declarar as cores por meio de nomes, não por meio de valores RGB ou outros padrões de cores, né? Então vai ser o compress e aqui o tamanho da nossa fonte que vai ser fonte 16, né? Aqui ao contrário do article, do report, né? Que a gente trabalha lá com fonte de 10 a 12, aqui como é um padrão de slide a gente pode utilizar fontes maiores, certo? E aqui a gente tem esse comando aqui que é o mod, aí a apresentação, e aqui tem todas as partes da gente declarar qual é o tipo de template que a gente vai utilizar de apresentação, né? Qual é o modelo, qual é o design. Então dentro do lado já tem alguns designs que já vêm pré-carregados dentro do pacote Beamer. Então aqui dentro desse use mode, né? Desse mode presentation aqui, a gente tem aqui o abrir chaves e o fechar chaves está aqui embaixo, né? Então aqui a gente faz toda a configuração do tema que a gente vai utilizar. Aí essa parte aqui principal, essa primeira comando aqui é para indicar qual é o tipo de fonte. Então aqui não faz muita diferença. A gente pode utilizar esse daqui mesmo que já está aqui. Utilizar o padrão apagando esse comando. E aqui, ó, esse use, né, theme, que é usar o tema, né? Qual o tema que a gente vai utilizar. Então tem o tema padrão, certo? Tem vários temas aqui que a gente pode escolher esse default, certo? E aqui já tem toda a parte configurada, então eu vou executar aqui, fazer a compilação. Aqui foi para o Madrid porque eu acabei de não setando os impacts aqui. Deixa eu comentar o Madrid, certo?
Então aqui sempre tem que escolher um tema, né? Então eu vou utilizar o tema padrão. O tema padrão é o slide completamente em branco, certo? Apareceu aqui o slide completamente em branco, que é o menos utilizável, né? Então a gente pode, vou comentar e abrir outro aqui, ó. Então a gente tem esse dentro do tema, a gente pode usar o default, o and aba, watchables, né? O Berlin. Deixa eu utilizar o Berlin. Lembrando que às vezes tem algum desses temas aqui que dão problema na hora de criar o slide. Pode vir alguma desconfiguração, às vezes até erro de compilação mesmo. Então eu tentei o Berlin, ele mudou para esse padrão aqui. Aí eu vou comentar e descomentar o próximo. Bora ver esse Frankfurt. E aqui já mudou um pouco, ó. Já apareceu lá em cima preto, uma letra do título aqui em azul e por aí vai. Então a gente pode escolher desse daqui entre esses vários temas. Comentei esse daqui, aí tem o Madrid que a gente utilizou, tem o Singapura. Vamos ver se tem alguma mudança significativa. Mudou aqui, aí depende muito. Tem uns que não tem tanta mudança. Deixa eu ver o Enable. Né? Muitos deles aí tem uma estrutura bem similar. Certo? Vou comentar esses dois comandos aqui. Fazer aqui a compilação para gente ver se eles não estão influindo, né? Então aqui esse aqui que apareceu é o último que a gente acabou de colocar, que é o Enable. Vou comentar esse, vamos abrir o próximo aqui, o Hanover. Aqui são alguns padrões que já foram criados e aí já foram incrementados, né? Então daqui, ó, né, tem várias configurações aqui que a gente pode fazer, então cada um deles vai apresentar algumas coisas diferentes que pode ser mais interessantes aí pra gente. E vou, por último, fazer esse Montpellier. A gente vê a mudança, então já teve algumas mudanças. Então esse use theme aqui, ele vai configurar de acordo com as configurações internas do modelo, certo? Vou utilizar o Madrid é que eu geralmente é a minha preferência de utilização. Vou colocar aqui. Aí é sempre bom você testar e ver qual o melhor se adequa aos seus desejos, certo? Então dentro do use theme a gente vai utilizar mudar essa estrutura, o design. Beleza? E aqui, nessa parte aqui, ó, que é usando o comando useColorTheme, certo? É onde a gente seta algumas cores, né? De alguns elementos do nosso modelo, né? Então, dependendo do modelo, cada uma dessas cores vai interagir diferente, dependendo do design que você escolheu lá em cima. Então, você pode fazer vários testes, ter o teu Dove, o Fly, o Lily, o Orchid, o Rose, certo? Utilizando o Dove, ele é o padrão azul, com azul claro. A gente tem o Lily. A gente pode fazer aqui a compilação e ver o resultado. Aqui já dá uma cor mais escura com roxo. Comentando esse aqui, indo para o próximo. Tem o Sea Ross. Esse albatroz aqui geralmente são vermelhos. Certo? Aqui no caso vem todo azul. Interessante. Ctrl Z. Tem o Wolverine, que é bem radical, que é amarelo com azul. Certo? Então ele usa amarelo com azul, título preto. Aí também a gente tem que fazer vários testes para entender qual é o melhor dos casos para a gente. Certo? Então a gente pode escolher qualquer um, vou deixar esse Wolverine aqui. E aqui tem algumas outras configurações também. Certo? Que aí você pode testar. Aí, para o nosso padrão, como a gente está fazendo apresentações em português, então a gente utiliza esse comando aqui, que a gente pode explorar mais tarde, né? Que é o renomear comando,
certo? Então, quando aparecer o figure name, ele vai colocar figura, certo? E o table name ele vai trocar por tabela, certo? Só para não ficar table e figure quando a gente declarar as nossas figuras dentro dos nossos slides. Aí aqui são os pacotes principais, né? Para a gente que está trabalhando com a língua latina, né? Português, que tem acento, tem C cedilha. Então esses dois aqui se fazem geralmente necessários, certo? Que é o UsePackage, o InputTech, o TF8 e o UsePackage T1, que é a fonte tech. Aqui para traduzir, né? Alguns labels de inglês para o Brasil. Aqui o padrão de citação da ABNT, que é a organização em ordem alfabética, certo? Sem número. E aí aqui as partes de matemática, né? Esses três aqui é de matemática, a gente já viu nas aulas de expressões matemáticas, certo? E aqui vem a parte protocolar, né? Todo trabalho aqui no lado a gente tem que ter um autor, certo? Então o Beamer é um pacote em inglês, então apesar de estar trabalhando no português, aqui a gente tem que voltar aqui utilizar autor em inglês, né? E aqui, geralmente, a gente tem algumas especificações. Ó. Então, aqui a gente tem, entre colchetes, a abreviação do nome do autor, certo? E entre chaves é o nome principal do autor, certo? Que isso influencia dentro do nosso slide. Então, a gente voltando aqui, botando em tela cheia, certo? E também aqui tem, ó, autor, traço, rodapé. Onde que eu escrevi isso? Foi dentro aqui dos colchetes, certo? Se eu botar só a e copiar lá no canto inferior esquerdo vai aparecer AAA. E aqui a abreviação da instituição, que está aqui, ó, em Institute. Abreviação da instituição. Né? Digamos eu que trabalho no IFMA, posso botar aqui IFMA, certo? Para quando eu fazer a abreviação, lá embaixo vai aparecer o meu nome, abreviado, geralmente nome e sobrenome, e IFMA, né? É o local onde está ocorrendo a apresentação. Certo? O título também tem um curso de LaTeX, e aí eu posso botar um título menor também entre colchetes, né? Botar aqui várias vezes maiúsculos. E aqui vai ficar a abreviação do meu trabalho, né? Geralmente se for uma monografia, aí eu quero dizer ali que é minha monografia, né? Então bota ali monografia, vai botar o tipo de trabalho que está sendo apresentado. Compilando, vai aparecer lá monografia, certo? E aí, entre chaves, são os nomes principais, né? Posso botar aqui meu nome completo. Anderson Pablo Freitas Evangelista. Posso colocar dessa forma, curso de LaTeX, e aqui vem a informação da instituição, que a gente pode colocar parecido com o que a gente aprendeu já em outras aulas, certo? Aí, se for várias informações, tipo o nome da faculdade, o nome do curso, aí sempre separar isso aí com barras duplas, né? Que é quebra de linha aqui, que aí vai aparecer lá, sei lá, nome do curso. Aí na hora que eu compilar, vai aparecer lá no meu slide inicial, certo? Informação da instituição, nome do curso. Aí vai botar lá, digamos, UFMA, curso de engenharia elétrica. Aí coloca aqui. Beleza? E aqui a data, pode botar ano, o ano todo, só o ano, que é 2023. Posso utilizar lá aquele comando today. Aí, dependendo de como está configurado o Babel, ele vai colocar, baseado nisso, aí lá no Babel Brasil, ele vai botar 8 de, aí o nome extenso do mês, né, novembro de 2023. Aí ele pega do sistema do LaTeX, né? Mas geralmente apresentações assim a gente quer acadêmicas, a gente quer informar somente o ano, né? Fica menor e mais bonito, né? Então aqui a gente tem as configurações, né? As informações do trabalho, que é o autor, que é o título. Aí aqui eu posso botar um título menor ou tipo de trabalho. Aí aqui é um título do trabalho, IFMA, Institute, né? Entre chaves é o nome com todas as informações da instituição que você quer que apareça no seu trabalho. E aqui você vai botar uma abreviação que vai ser utilizada lá na parte do rodapé do nosso slide. E aqui vem o Begin Document, o End Document, né? E dentro desse Begin aí, desse ambiente de documento, onde é criado o nosso documento, a gente cria os nossos slides. Certo? Então aqui para criar um slide a gente chama de Begin Frame, e aqui, né, Begin Frame, End Frame, e aqui eu crio a página de título, né? Que aí o pacote Beamer vai pegar essas informações aqui, autor, título, todas as informações que eu acabei de dar aqui, e vai criar essa página aqui título, com todas as informações que eu fiz, né? De uma forma mais
simplificado. Mas aí você também pode apagar isso daqui e criar sua própria página de título, né? Mas aqui já dá algo bonitinho, né? Ele já dá esse retângulo aqui, com o nome, com destaque, tudo certinho. Fica bem, fica uma estrutura já bem interessante. Beleza? Então, para criar outro frame, né? Vou criar aqui outro slide, vou botar aqui, begin, frame, certo? E aqui, ó, nesse caso aqui, se eu quiser, eu vou criar o sumário da minha apresentação. Né? Então, se eu quiser colocar um título desse slide, eu posso vir aqui, ó, depois aqui do begin frame, fechou as chaves, eu posso abrir outro conjunto de chaves, certo? E colocar o título. No caso aqui é meu sumário, então sumário, certo? Quando eu compilar, ele vai criar um campo de título lá, sumário. Certo? Aqui no meu slide 2. Lembrando que aqui começa o meu slide 2, então ele vai criar essa barra amarela, que vem lá do tema que a gente escolheu, né? Da cor do tema que a gente escolheu, tem aqui sumário. E aqui a gente pode criar o nosso sumário. Aqui a gente usa o comando lá, que a gente já sabe, né? O Table of Contents. Certo? E aí ele vai pegar todos as seções. Aqui a gente trabalha com seções, então eu posso botar aqui um section, certo? E botar aqui, sei lá, introdução. Introdução. Vou copiar aqui só para poder aparecer lá no Table of Contents. Certo? Deixa eu ter que compilar mais uma vez. Ainda não apareceu, vamos criando outros slides aqui. Então, Table of Contents, está aqui sumário, certo? Section aqui. Vou escrever algo aqui, botar outro begin frame. Begin frame. E aqui eu vou escrever um texto aqui. Botar aqui umas letras aleatórias, ver se vai aparecer nosso Table of Contents. Ah, ainda não, né? Deixa eu só ver aqui onde eu já fiz aqui. No caso era para dar certo. Aqui o slide 3 do 2. Estranho aqui não aparecer. Certo? Deixa eu ver aqui as opções aqui do meu text. Copiar lá e visualizar. Usador que deve integrar. Tá o padrão, então era para gerar. Agora apareceu, depois de algumas compilações, né? Apareceu aqui a introdução que a gente acabou de criar. Certo? Então deu tudo certo aqui. Talvez seja uma configuração básica lá. Aqui do TextStudio. Então aqui apareceu a introdução, que foi o meu set. Certo? E aqui criei esse slide aqui só de exemplo. Né? Outra coisa que geralmente fica bonito, que a gente sempre coloca aqui, né, é que no início de cada sessão a gente apareceu o sumário destacando qual é a sessão que vai ser falada em diante, né? Então a gente bota esse comando aqui, ó, at begin section. Aqui ele já até dá aqui no autocomplete. Aí tem que ver se no overleaf ele vai dar essa questão também, certo? Aí no começo de cada sessão eu vou colocar o que? Um begin frame, certo? Com Table of Contents, certo? E eu vou destacar barra, botar aqui corrente section, né? Que ele vai destacar a sessão inicial, a sessão atual. Deixa eu colocar isso aqui, já está aparecendo mesmo. Então, normalmente a gente tem que fazer algumas compilações para dar certo. Aí aqui apareceu, ó, introdução.
Vou criar outro frame aqui, um frame contra a seção. Vou botar aqui desenvolvimento. Vai ter que ficar compilando aqui até aparecer todas as seções. Pronto, agora apareceu. Voltando aqui. Então aqui tem o nosso sumário, que vem introdução, desenvolvimento, as duas seções que eu criei. Aí agora, como foi no início de uma sessão, que vai começar agora, então ele destaca a introdução e o desenvolvimento fica ali meio apagado, né? Aí vem o slide que a gente trabalhou. Aí se for 10 slides, vai aparecer 10 slides. Aí quando aparecer o próximo section ali, ele vai destacar o section que a gente criou, né? Do ponto que a gente criou o section. Certo? Então, sempre quando a gente quer botar uma seção de slides, né? Antes de iniciar essa sessão, coloca o section e aí vai destacando, certo? Aí fica mais bonito. Beleza? E aqui também a gente pode colocar os subsections e por aí vai, certo? Que aí vai ficando interessante aqui o nosso trabalho. Então vamos minimizar aqui, certo? Então aqui sabemos que o frame begin frame cria o nosso slide. Então vou pegar esse slide aqui, a gente escolheu coisas aleatórias. E aqui a gente pode botar o que a gente quiser, usar os elementos, né? Então geralmente slide a gente trabalha com tópicos, pontos. Então se eu estou trabalhando com esses pontos, eu boto begin e temise, né? Que já teve algumas aulas uma aula sobre esse ambiente, certo? E aqui, usando o item, eu crio os pontos, né? Então, meu top 1, vou copiar aqui e criar vários pontos, né? Ctrl C. Aí 2, 3 e 4. Então, apareceu aqui nosso tópico. Beleza? Então, tópico 1, 2, 3 e 4. Aí, esse slide está sem título. Então, como eu já falei, depois aqui do Begin Frame eu posso abrir um conjunto de chaves e botar o título, né? Posso botar aqui para aparecer introdução, certo? Vou fazer aqui, então apareceu lá em cima, introdução, certinho? Então, a gente vindo aqui, a gente também, dependendo de como a gente está criando, cada modelo vai ter uma interação diferente com esses elementos. Voltando aqui, vou utilizar o Berlim. De novo, compilar. Para a gente ver como é que fica a estrutura utilizando outro tema. Certo? Então aqui, ó. Então a gente vê aqui, ó, que esse tema aqui, o Berlim, ele tem aqui em cima nessa faixa azul, ó, ele cria essa faixa azul nesse tema, e aqui eu boto aqui, ó, introdução, certo? E desenvolvimento. Então aqui, ó, nessa faixa azul ele vai colocar todas as seções e geralmente ele vai destacar todos os slides que a gente tem dentro dessa parte, né? Então a introdução aqui, ele vai contar esse at begin como o slide 1 e aqui o slide 2. Aí ele coloca esses pontinhos aqui para identificar qual slide dessa seção a gente está, certo? Aí fica legal. Aqui como ele já aparece a introdução, ó, mesmo que pequenininho, quando eu chegar lá no código, eu posso tirar essa introdução aqui, né? Caso não seja tão importante mostrar essa informação. Posso apagar e vai ficar pequenininho lá no canto superior esquerdo. Certo? Fica aqui introdução. E aqui eu boto, se eu precisar, eu coloco alguma outra informação, né? Não a informação da seção em si. Aí fica bem legal. Então, cada tema desse vai te dar essas estruturas diferenciadas, certo? Aí você escolhe o que você melhor acha. Você quer algo mais minimalista, sem tantas informações no slide. Você pode escolher o Madrid. Então, esse Berlim aí já dá mais informações, certo? Então, eu vou copiar esse slide aqui, ó. Criar vários parecidos, só para a gente mostrar lá a questão dos círculozinhos que vai aparecer, certo?
Aqui só apareceu 2 círculos. Deixa eu ver se tem que compilar mais vezes para atualizar. Agora sim, apareceu aqui 4 círculozinhos aqui, mostrando em que parte está. Então está no desenvolvimento, então desenvolvimento é o primeiro slide da parte do desenvolvimento. Beleza? E aqui aparece a quantidade de slides. Aí dependendo da quantidade de slides que você utilizar, a gente tem que ver se essa parte é importante ou não, né? Esse tipo de característica. Aí a gente consegue mandar isso através dos temas. Certo? Então criei aqui vários slides parecidos. Certo? Então voltando lá para o nosso editor. Então é assim que a gente faz os slides, né? Aqui uma coisa que dá bastante dor de cabeça para o iniciante de LaTeX é ter que utilizar o que? Toda vez que eu quiser criar um slide, eu tenho que criar um begin frame, né? E fazer uma organização mais. Então eu tenho que criar esse begin frame, né? Então isso pode se tornar um processo chato, já que eu quero só colocar algumas informações, né? Então, nesse caso, né, eu vou apagar esses 4 slides que a gente fez, deixar só o principal, que é aquele ali, com o tópico, certo? Então, se eu quiser eu posso criar um begin frame e colocar essa opção bem aqui, ó. Depois do begin frame, posso colocar allow frame breaks. Certo? O que isso vai fazer? À medida que eu posso colocar várias informações dentro de um begin frame, e toda vez que não cabe em um slide, ele automaticamente vai criar outro slide. Então, vou criar outro item mais aqui. Vou botar aqui 5, 6, 7 e 8. Certo? E agora eu vou copiar esse daqui, só para dar uma diferenciada. Aí tem que ver se a gente escreveu a opção certa. Aqui. Allow frame breaks. Bora ver se é isso aqui mesmo. Se não vai dar nenhum erro. Aqui no caso, isso daqui cabe tudo em um slide. Então vamos copiar mais outro para ver se ele vai quebrar os frames certinho. Então eu vou botar aqui uns traços aqui só para separar os itens. Compilar, ver se ele vai fazer a quebra. Aparentemente não deu erro. Então em tese ele ia reconhecer sim. Olha, fez a separação, ó. Até o tópico aqui ficou 1, 2 e no próximo ficou 3 e 4. 5, 6, 7, 8. Lógico, isso daqui é só uma demonstração bem simplificada, né? Então lógico que no momento que a gente for fazer a organização, a gente vai ter que fazer uma organização melhor, certo? E assim eu posso utilizar só um begin frame e colocar somente as informações, né? Os tópicos, as imagens, né? É recomendável você não fazer isso para muita coisa, né? Fazer o seu trabalho só com um begin frame e tacar tudo lá, porque aí depois a parte organizacional de você organizar, ver, visualizar melhor as informações pode ficar bastante comprometida, certo? Ainda mais aqui que no TextStudio a gente tem a questão de apertar Ctrl e clicar para ir no ponto que eu quero editar. Ó. Vou clicar aqui, ó. Então ele vai, como eu botei muita informação, toda vez que eu clicar em qualquer ponto, ele vai sempre me botar no final desse begin, desse ambiente de frame, né? Então se eu botar muita informação, né, eu não consigo encontrar direito. Então eu posso ver aqui, ó. Ah, bem que está errado. Então Ctrl aqui, ele certinho no frame que eu quero editar. Mas se todos estão feitos só no begin frame, só, né? Aí fica difícil encontrar o ponto que eu quero corrigir a partir do meu slide, né? Isso para quem está utilizando o TextStudio. Certo? Mas sempre tem essas opções aqui quando eu quero colocar o conjunto, né? Tipo um conjunto de tópico com uma imagem depois. Então ele já sozinho já vai organizar se essa imagem vai caber nessa mesma página ou não. Beleza? Então é uma coisa às vezes interessante para alguns momentos, né? Para algumas informações. Certo? Então outra coisa também, o último comando aqui para a gente finalizar a nossa aula, está batendo já 30 minutos, é utilizar alguns que a gente chama de bloco para destacar algumas informações, né? Geralmente eu utilizo bastante esse bloco, certo? Que é o begin block, né? Que é um bloco
de informações, né? Então, geralmente, eu não gosto de colocar aquele título lá no frame, certo? Eu gosto de, geralmente, utilizar um bloco, e dentro desse bloco eu quero destacar algum tópico interessante. Então, aqui, esse bloco aqui, eu trabalho com identificação de sistema, então eu posso botar aqui o que é identificação de sistemas, certo? Então vai ficar esse o título. E aqui dentro desse bloco eu boto os tópicos que vai me ajudar na apresentação, né? Então begin, itemize, certo? Aí eu boto aqui item e os tópicos que vão me ajudar na minha apresentação. Vou compilar. E vai aparecer assim, ó. Bem. Aí essa parte aqui, como é feito esse bloco aqui também, é uma configuração do use theme, né? Então tem temas que é mais redondinho, né? Mais curvado. Aí isso aí vem lá daquela configuração lá do tema que a gente está utilizando, certo? Então tá aqui, ó. Então aqui vai aparecer o que é identificação de sistemas. Aí aqui vai estar os pontos quadradinhos, né? Beleza? E aqui eu boto os tópicos que eu quero. Aí depois se eu quiser outra coisa, né? Então aqui o que é a identificação de sistemas, aí depois eu posso criar um outro bloco. Begin block. E aqui principais técnicas de identificação de sistemas. Aí eu posso criar outro item com as técnicas que eu utilizo, né? Então aí você pode adaptar de acordo com a sua imaginação, né? Principais técnicas, está aqui os pontos, né? Então eu posso adiantar aqui vários instrumentais, mínimos quadrados, filtro de calma, né? Que é a da minha área. Aí dentro da sua área você pode adaptar. Aí fica algo bem legal. Você consegue destacar várias informações aí de forma interessante, certo? Então, daqui é o básico, né? Que a gente hoje já te aprendeu o básico sobre a parte de criação de slides, viu lá a questão dos comandos, dos temas que a gente pode utilizar, certo? E aí com uma pesquisa na internet, né? Com o que eu administrei aqui, você pode se aprofundar bem nessa parte de criação de apresentações, né? Então, professor, eu quero colocar uma imagem. Então, é aquele padrão lá que a gente aprendeu na última aula. Crio o frame, boto lá o figure, né? Begin figure, preenche todas aquelas informações que eu já mostrei na aula de colocar figura no seu trabalho. E aí você consegue colocar uma figura no slide. Aí você faz o redimensionamento para ficar bonito, certo? Então tem essas configurações aí. Então tudo aquilo que aprendeu, então o item, o enumerate, tudo que a gente aprendeu para um texto, né? Para fazer um trabalho científico, um artigo, um documento em PDF, serve aqui também, é a mesma coisa quando a gente está trabalhando com Beamer, né? Então todos aqueles conhecimentos podem vir transferidos para cá, certo? Então o resto mesmo para você produzir agora a sua apresentação é utilizar tudo aquilo que a gente já aprendeu durante o nosso curso, certo? Então daqui é o básico. Provavelmente eu devo gravar uma outra aula para a questão de personalização melhor de cores, né? Para a gente ver como eu posso personalizar uma cor do meu agrado, se caso eu não goste de nenhuma dessas opções, já são bastantes. Creio que alguma delas vai se encaixar bem no seu gosto, mas existe algumas formas de a gente personalizar algumas outras questões de cores dentro do nosso trabalho e mostrar aqui também alguns outros comandos que sejam interessantes, né? Mas sempre uma pesquisa na internet sempre pode ajudar você a adquirir mais conhecimentos na parte do Beamer, certo? Então aqui você já pode colocar suas equações, suas figuras, suas tabelas, tudo a mesma coisa, certo? Então é isso que foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula e você já consiga desenvolver suas primeiras apresentações utilizando o pacote Beamer do LaTeX, certo? Então, bons estudos, né? E a gente se vê numa próxima aula do nosso curso de LaTeX.